Olá a todos, a todas e a todos que nos ouvem aqui neste podcast. Eu sou a Leia Ferreira, co-criadora da Bookid, e estou aqui com a minha irmã Sara Ferreira. E eu sou a Sara Ferreira. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Nós, sabemos que em todos os episódios dizemos que temos uma convidada muito especial, mas este temos mesmo uma convidada muito especial. Nós estamos aqui com a Telma Tevon. A Telma nasceu e cresceu em Angola. Numa tenra idade foi viver para Portugal. É licenciada em Estudos Africanos e também tem um mestrado pela Universidade do Isqueté. Nós gostamos sempre que as pessoas que nós convidamos aqui ao nosso podcast possam apresentar pelas suas próprias palavras. E assim sendo, vou passar a palavra à Telma para que possa dizer-vos a vocês quem é que ela é pelas suas próprias palavras. Obrigada, meninas, obrigada, bom dia. Como é que eu me posso apresentar? Eu sou a Telma, né? Nasci em Angola, conforme tu estavas a dizer, muito bem. Já vivo em Portugal há imenso tempo. Neste momento tenho mais anos de vivência em Portugal do que tenho em Angola. Posso dizer que conheço bem sobre a perspectiva de uma mulher negra, a realidade de um imigrante em Portugal. Conheço bem, já passei por todas aquelas situações de ir ao CEF, de me perguntarem: mas tu não podes ser muito bem angolana, mas também não és portuguesa, o que és tu, né? Já tive todas essas questões, continuo a ter essas questões e continuo com algumas delas a não saber lidar muito bem, não é verdade? Continuo a ter problemas com determinadas situações que eu gostaria que não acontecessem connosco, porque eu sei, por exemplo, comigo, tendo em conta a base familiar que eu tinha, não criou grande moça. Eu sinto que não criou grande moça, eu não fiquei com grandes problemas, mas eu vejo outras pessoas e eu trabalho com jovens e eu vejo como determinadas questões fazem com que muitas pessoas se sintam inseguras e se calhar elas próprias se castrem, não vão mais à frente porque sintam, apesar do país ser delas, mesmo que não tenham nascido aqui, vocês não nasceram aqui, mas o país é vosso. Ninguém vos pode dizer que o país não é vosso, né? Porque vocês são de onde vocês quiserem ser. E ninguém tem o direito de vos dizer que vocês não são daqui. E eu sinto pena. Se vocês não quiserem ser, é tudo com vocês, mas a decisão é vossa, né? A decisão é vossa. E eu tenho pena que muitas das vezes esse entrave da sociedade depois entrave psicologicamente as pessoas. E eu apanho muita gente assim. Então eu sinto que essa também é a minha luta. A minha luta é fazer com que outras pessoas como eu, que têm a minha história, se sintam o mais plenas possíveis. Portanto, acho que fazer uma apresentação com bem desvios, eu sou essa pessoa. Não, está tudo ótimo, Telma. Muito obrigada por, antes de mais, agradecer a tua presença aqui. Para nós realmente é muito importante e muito especial. E também tudo aquilo que tu disseste aqui para nós também é muito importante. E obrigado pelo convite, obrigado pelo que vocês estão a fazer, o trabalho incrível que vocês estão a fazer. Obrigada, Telma. Nós estamos aqui hoje para falar, dar continuidade a uma conversa que nós já iniciamos o mês passado sobre identidade, desta vez contigo, Telma, e também para fazer muita nuance ao teu livro e falar muito do teu livro, Um Preto Muito Português. Vamos estar aqui a conversar basicamente sobre a volta destes dois temas, tanto identidade como do teu livro, e nós lemos o livro, obviamente. Somos muito fãs do livro e o livro chamou-nos a atenção desde o princípio por causa do nome, Um Preto Muito Português. Vimos também muitas entrevistas tuas e com base nisso estruturamos aquilo que ia ser a nossa conversa aqui e houve algumas entrevistas que para nós chamaram muita atenção pelas coisas que tu comentaste e numa delas tu disseste que achavas que ninguém ia ler o teu livro e nós gostaríamos de entender um bocadinho porquê que achavas isso. Sim, porquê que eu achava que ninguém ia ler? Sim, porque, olha, eu vou ser muito sincera, eu cresci numa altura em que ninguém queria saber dos nossos assuntos. Agora está um bocadinho trendy, né? Se calhar está mais trendy na internet do que propriamente na vida real. Mas, mas eu cresci a silenciar muitos assuntos, muitas questões. Eu tinha muitas questões que eu falava em casa porque tinha essa abertura. Falava com a minha irmã, falava... Nós há bocado no off estávamos a falar de vocês as duas discutirem muitas coisas que se sentiam que não podiam falar fora. Eu tive exatamente a mesma experiência. Havia muitas conversas que eu tinha com a minha irmã, com a minha avó, que apesar da distância geracional, eu podia ter mais essas conversas do que com pessoas da minha idade.
E tínhamos, e eu até, aquilo que estavas a dizer de achar as pessoas estranhas, eu achava inclusive os bombos daqui, os pretos portugueses, muito estranhos. Eu achava bem esquisitos, a sério. Eu quando vim de Angola, eu achava eles, eu lembro-me de ter essa conversa com a minha avó e a minha avó dizer, claro, eles têm outra vivência completamente diferente da tua, tu não podes esperar que eles sejam iguais a ti. Aliás, não podes esperar isso de ninguém. E também foi uma coisa que me marcou muito, porque eu achava que eles tinham que estar todos muito solidários com as coisas que nós, que tínhamos vindo da África, estávamos a passar, e que nós, quando víssemos a Contina ter uma atitude menos correta com um deles, também tínhamos que nos unir todos contra essa Contina. Porque eu vinha com uma mentalidade. E depois percebi que não é bem assim. They just don't care. Então havia muitas coisas que eu só conseguia falar com a minha irmã, que agora já consigo falar com essas pessoas, porque depois essas pessoas tiveram ao seu tempo determinadas experiências e já podemos falar sobre isso, mas na altura era impossível. E eu, quando eu comecei no rap a escrever, eu sempre gostei de escrever, mas eu comecei no rap, eu comecei a escrever versos para o rap. E eu cresci dentro do rap numa altura que só nós, hip-hoppers, também queríamos saber das nossas questões. Quase todos os álbuns que eram lançados naquela altura, os álbuns do Solange, os álbuns do Sam da Kid, os álbuns do Valete, eram consumidos por um nicho. Os álbuns de Jamal eram poucas pessoas, eram pessoas com a mesma vivência que eu, né? Precisamente com a mesma, consumiam. Tudo o resto das pessoas, hoje em dia, estas pessoas conseguem encher festivais. Na nossa altura era impensável. Nós enchíamos o Music Box, o Ritz Club, e era uma grande cena para nós. Nós estávamos a sentir tipo, estávamos no Coachella. Foi por volta do que ano, mais ou menos, só para situarmos um bocadinho as pessoas que estão. Estamos a falar. Eu comecei-me a interessar nos anos 90, né? Mas depois, em termos de presença no meio e consumir concertos, é de 2000 e tal para a frente, né? E nessa altura era uma coisa muito de nós para nós. E eu senti muito essa questão, porque até aí, até quando nós estávamos a fazer rap e falávamos sobre determinados assuntos, até aí, e aí tendo tu uma maioria negra, a maior parte dos miúdos eram negros que frequentavam esses sítios, ainda aí havia assuntos tabus. Eram poucas as pessoas que podiam falar sobre determinados assuntos, e quando tu estavas com os outros jovens brancos do meio que já começavam -se a interessar e a aparecer, parecia que esse assunto ficava assim, tipo, tem que ficar assim muito superficial, não podemos falar muito disso porque senão eles não vão se sentir bem. Então nós, enquanto miúdos, né? Porque nós éramos miúdos e nós na verdade sempre tivemos aquela cena de queremos que toda a gente se sinta welcome. O hip hop é uma cena que não é, né? Na verdade, porque a base do hip hop, se formos a ver, não é essa, mas nós estávamos a encarar aquilo como uma cena bué hippie, venham todos, sejam bem-vindos, e nós não vamos falar das nossas dores, só quando nós começamos a crescer é que começamos a falar e a perceber que se calhar aí já não era tão bem-vindo, né? Quando tu falas tipo de eu sou o melhor, bitches e coisas assim, yeah, o hip hop é cool. Mas quando tu começas a falar de coisas mais a sério e principalmente da negritude, já há algumas pessoas que mesmo dentro da cultura ficam, oh, mas vocês afinal pensam assim, vocês são assim, epá, calma aí, vocês estão a ser muito extremos e muito radicais. Sim, sim. Né? Então, radicais. Então eu sempre senti que havia não assuntos. Havia não assuntos da mesma maneira que há não lugares. E quando eu comecei a escrever sobre isso, e a minha irmã até que me disse, olha, acho que devias, porque eu não conseguia parar de escrever, o assunto estava a me incomodar, eu já estava mega apaixonada pelo Bujurra, né? E então que continuei a escrever e eu dizia, fogo, isto aqui não para, não consigo. Agora como é que eu vou cortar isto? A minha irmã leu e disse, vais cortar isto porquê? Não cortes. Continua a escrever. Eu acho até que isso tem matéria para tu escreveres um livro. E eu comecei a rir, eu disse, um livro? Quem é que vai querer ler um livro sobre isto? Se dentro da comunidade já é difícil, porque a minha conexão era sempre pensar nos rappers, né? Eu estava sempre a pensar nos rappers. E se dentro da comunidade já é bem difícil, tipo, meter o people a ouvir estas questões, quanto mais a ler, né?
sim. quanto mais a ler, porque nós temos bem aquela cena, infelizmente, sendo nós pessoas de cultura como somos, mas há um grande número das nossas pessoas que dizem: não, não, ler não, ler não, ler não, ler não, ler não é para mim, né? E então eu pensava isso, e eu, o que é que vai querer ler isso? E principalmente porque é uma coisa que também ao mesmo tempo não é novidade. Estamos a falar de uma coisa pelo qual a maior parte dos jovens negros passam e eles não vão querer ler, eu a pensar isso, não vão querer saber disso porque isto já é a história deles, né? Então eles vão pensar, eu já conheci isso de trás para a frente, não estás-me a trazer novidade nenhuma, traz-me algo novo. Sim, Né? sim. Se bem que eu, quando andava na faculdade, eu pensava, fogo, estes estão toda hora a falar da escravatura, mas então e o resto? Não há nada para falar mais, nós só somos a escravatura e o colonialismo. Nós só somos isso, é que há um antes e há um depois, né? Claro, claro. Temos impérios antes e temos o resultado das vossas invasões, porque o resultado das Exatamente. vossas invasões andam por aí, não é só na linha de Sintra, não fechem os olhos a nós. Nós andamos em vários espaços, andamos na Rua Augusta, andamos na Rua do Ouro, que tem Sim, o nome que tem, porque, como nós sabemos, né? Nós estamos em todos os sítios, então há um antes, escravatura e colonialismo, e há um depois. E eu não encontrava matéria sobre isso. Então, depois, quando a minha irmã me deu esse input, e a minha mãe e a minha avó, e eu senti que, força, mesmo que não leia ninguém, tá aí o teu desabafo, está aí, estás aí a falar sobre nós. exato. Quando eu depois comecei a, não, vou fazer isto, realmente vou fazer isto, nós temos que falar sobre as nossas coisas, também foi muito nesse sentido. Telma, tu andaste o tempo todo a pensar, ninguém fala do produto, dos filhos dos imigrantes, dos filhos, dos netos das independências, do que é que lhes aconteceu e tens essa oportunidade e estás a pensar ninguém vai ler. Ah, também estás a ser contraproducente. Eu a discutir comigo, né? Sim, Fala tu, não esperes que outros falem, porque é que estás sempre à espera que os outros falem? Tu também podes fazer, né? É aquela tal história de não esperes só que os outros sejam bons, ser tu bom também. exato. Exato. Então eu parei e pensei, não, vou continuar com isto e continuei a escrever. E na verdade não foi assim tão difícil. Primeiro porque eu cometi alguns erros que não vou cometer mais se tudo correr bem. E eu até falei com a Patrícia Moreira muito nesse sentido, relativo à editora, cometi erros, mas não foi muito difícil. Assim que eu decidi que ia conseguir, que ia fazer um livro e comecei a pesquisar como lançar, esse processo até foi relativamente fácil. A parte que foi mais difícil foi depois chegar a fazer a promoção do livro, né? Que eu estava à espera que quando estás numa editora eles vão fazer isso por ti. E na verdade eles não fizeram muito. Eu tive a sorte de muitas pessoas se interessarem pela temática e elas próprias, depois o livro vendeu-se por ele. Porque as pessoas interessaram-se, leram-se e ficaram ao contrário daquilo que eu pensava que ia acontecer. Eu apoio muita gente a fogo, estás a contar a minha história e não acredito, né? Não acredito alguém está a falar sobre mim. E olha, vocês nem imaginam o que eu morri com muitas raparigas a perguntarem-me: Thelma, tens que me dizer sobre o Ju Resiste, porque eu estou mega apaixonada por esse homem, eu quero conhecer esse gajo. Muitas meninas ficaram muito entusiasmadas com o Bujurra. Então o livro acabou por se vender a ele sem precisar de tanto input que eu achava que uma editora, que eu, se calhar erradamente, não sei, mas achava que uma editora tinha que fazer um trabalho maior do que o que eu senti que eles efetivamente Fizeram. fizeram. E depois eu também senti um bocado a mesma coisa com a Patrícia Moreira, porque ela lançou pela mesma editora que eu e nós conhecemos um bocado por causa disso, porque Sim. porque fomos falando sobre isso e se calhar não fazem o trabalho que nós estamos à espera, pensamos que vai ser de outra maneira, mas há muita coisa que temos que ser nós, autores, ainda a fazer e tem que ser também a comunidade a elevar as obras. Uhum. Sim, exato. Sim. Não, é que eu ia comentar, é que disseste muitas coisas aqui super interessantes. Interessantes, exato. Uma delas, nós ficamos bastante encantadas por saber que a tua avó, que a tua irmã, que a tua mãe, isto para nós chamou-nos muita atenção. Sim, que foram que às vezes nós pessoas estamos tão- impulsionadoras do teu trabalho e que nós conseguimos ver também, não só pelo que tu disseste, mas também nas entrevistas que vimos tuas, que são pessoas que são muito importantes para ti na tua vida, especialmente a tua irmã. E nós conectamos muito contigo por causa disso, porque nós como irmãs também temos uma conexão muito forte e tal como tu comentaste também no off, estávamos aqui a conversar de como
não tínhamos ninguém entre aspas, eram as nossas irmãs que estavam connosco e com as quais debatíamos Sim. coisas. E nós queremos saber isso, um bocadinho mais sobre a tua relação com a tua irmã, o quão importantes é a tua irmã na tua vida e a tua avó, e quão importantes foram para a produção deste teu trabalho e da tua obra. Sim. Sim, hoje em dia está muito aquela em voga a ideia de bestie, né? Eu nem sequer consigo dizer que a minha irmã é minha bestie, porque eu acho que a minha irmã é muito mais do que isso. A minha irmã está aqui, está enraizada, é sangue, é pele, é tudo. Seria arrogante também dizer que ela é uma extensão minha, porque ela tem a sua própria identidade, como é óbvio, mas eu sinto, como eu escrevi há uns anos atrás e continua exatamente igual, o meu coração conhece continuação no dela e vice-versa, estás a ver? Eu sinto basicamente como se nós fôssemos a mesma pessoa. Eu e a minha irmã, e não estou a dizer isto no sentido de nós somos bem iguais e nunca discutimos, e não é isso, não é de todo isso, é mesmo uma questão espiritual, é mesmo uma questão de encontros, porque nós temos maneiras de ver as coisas diferentes, nós trocamos, temos conflitos em algumas coisas, trocamos ideias opostas, eu penso determinadas coisas, ela pensa as outras e digo, olha, estás a ser muito assim, também não precisas ser tão, né, hardcore, ela se calhar é mais hardcore do que eu, mas ainda assim nós temos uma ligação que eu acho que eu nunca vou ter com ninguém no mundo, na verdade, é isso. Tenho. E muitas das vezes a minha irmã, precisamente por me conhecer tão bem, porque ela conhece-me mesmo muito bem, né? Eu acho que vocês devem sentir isso também perfeitamente, como eu estou a dizer. Todas as minhas dúvidas, tudo aquilo que ela acha que eu sou capaz de fazer e que eu penso. Porque eu não me considero uma pessoa insegura, mas muitas das vezes eu tenho momentos de grande insegurança que depois influenciam nas minhas escolhas e que podiam me levar para um caminho menos feliz, menos bonito. Sim. E a minha irmã é aquela pessoa que está na minha go for it, tu és capaz, vai. Não sei o que é que tu estás, mas porquê? Quem és tu? Tu és a pessoa que consegue fazer, tu és mesmo a tal. Estás a ver? Porquê que tu não o fazes? E ela insiste muito para eu abraçar desafios que muitas das vezes eu penso que eu tenho muito aquela coisa de pensar de não, mas há pessoas mais capacitadas do que eu para fazer isto. Porquê? Mas porquê que me estão a chamar a mim? Porquê? E ela diz, e por que não chamarem-te a ti? Exatamente. Ela é essa pessoa que me diz isso, por que não chamarem-te a ti? Tu tens todo um percurso que te capacita para fazeres isso também tu. Essa pessoa que tu disseste podes fazer, mas tu também podes fazer. E com uma perspectiva completamente diferente. E tudo isso é rico. E então a minha irmã, a minha caçula, dá-me esses heads up constantemente. E a minha mãe e a minha avó é porque não só essas três mulheres são os faróis da minha vida, são tudo, né? Infelizmente a minha avó já faleceu, mas eu continuo a ter ela sempre muito presente todos os dias mesmo. Eu sinto que ela morreu a carne, mas não morreu o espírito está connosco e está entre nós sempre. Aliás, eu às vezes até falo, estou em casa sozinha, estou a falar, estou a dar por mim, estou a falar com a minha avó na minha cabeça, né? Mas a minha avó e a minha mãe e a minha irmã, para mim, são três exemplos de formas completamente diferentes de grandes mulheres, por tudo que elas fizeram, não só pelas histórias. A minha avó tinha um grande desgosto, né? Porque a minha avó lutou contra o colonialismo e depois, nos seus últimos dias, acabou em Portugal, que era para ela um bocado contraproducente, porque ela não lutou para uma Angola assim, ela lutou para uma Angola que tivesse os seus filhos todos em casa a viverem bem, não era só alguns. Né? E então ela dar-se a ter que vir depois acabar os seus dias na terra do colono foi algo que foi sempre assim muito complicado para ela. Claro. E ela passava-nos as histórias dela de uma maneira. A minha avó era verdadeira feminina, não fala política, porque depois, com o que ela passou, ela não queria que nós passássemos a mesma coisa. E não só o que ela, porque a minha família sempre foi muito engajada na luta dos angolanos, então eu tive muitos tios presos, nós temos uma história política assim muito forte, então ela sempre quis que nós não vivêssemos isso, que connosco fosse diferente. Sim. E ela passava-nos muitas histórias, contava-nos muitas coisas. Nós infelizmente não aprendemos a falar quimbundo e umbundo, que é uma grande dor minha, mas ela é uma pessoa que tentava-nos dar elementos para lá da língua. Vocês
podem não estar no chão, mas a vossa árvore é essa, né? Vocês estão cá fora, mas a vossa árvore é essa. Então eu sempre senti que a minha avó, e sinto que nós, eu e a minha irmã e os meus primos, tivemos muita sorte de nós não fomos para infantários e isso, tivemos sempre a minha avó presente a passar-nos esses conhecimentos. E a minha mãe, porque a minha mãe também foi sempre aquela lutadora. O meu pai não foi uma pessoa muito presente, né? O meu pai deixou a minha mãe criar duas filhas, o tempo que nós estivemos lá em Angola, sozinha, né? Ele era uma pessoa bué fixe, bué de risos, bué. Tanto que eu, quando as pessoas me conhecem e dizem, pessoas que conheceram o meu pai e dizem, tu és bem parecida com o teu pai, eu fico, porque eu entendo o que é que eles estão a dizer, né? Porque ele é uma pessoa bué alegre, mas depois eu é que vivi com ele e tem aquele outro lado, a pessoa bué alegre, mas depois a pessoa que eu acho que era boa pessoa, mas não era uma pessoa para ter família, sabem? Eu acho que a cena é essa. Às vezes sentem aquela questão de necessidade para ter família e sentem, pronto, é o que eu tenho que fazer, porque é o que se espera de mim como homem. Como homem. E é o que é. Sim, eu não tinha responsabilidade, não tinha compromisso para ter aquela mulher e aquelas filhas, né? Não exatamente, tinha. Sim. Não tinha. E pronto, it is, né? Mas a minha mãe viu-se sozinha com duas filhas naquele contexto muito difícil de Angola, tipo, struggling like hell. E a minha mãe, apesar de depois de nos ter posto aqui na minha avó, sempre foi uma mãe presente. Eu não posso dizer que eu sentia a falta da minha mãe. A minha mãe estava tudo, a minha mãe fazia de tudo. Ela podia ter ido, imagina, ter tirado de férias para a Jamaica ou sei lá, né? Também não havia dinheiro naquela altura para isso, mas pronto. Mas cada vez que ela podia ter ido para outros sítios do mundo, mas ela sempre que tirasse férias, ela vinha para Portugal, que era um sítio que ela nem adorava assim tanto, mas poder estar connosco e para poder estar presente, saber das notas, saber como é que nós estávamos. A minha mãe é aquela pessoa que se sentava e dizia, como é que tu estás? Eu hoje percebo o quão raro isso é, porque eu tenho boas amigas que não tiveram essas conversas com as mães. Sim, né? sim. E a minha mãe é como é que tu estás, como é que tu sentes, o que é que tu queres fazer da tua vida. A minha mãe disse-me, tu é que sabes, tu queres ir para a faculdade, mas se fores para a faculdade, tu vais para a faculdade para fazer uma coisa que tu gostes, tu não penses só em saídas, porque eu estava bem naquela coisa de tudo que eu gosto não tem saída profissional. Não sei, ninguém vai me empregar. E a minha mãe disse, não, faz o que tu gostas, depois logo se vê, agarra o que tu gostas, né? Ser real com aquilo que tu sentes que tu és. Queres fazer estudos africanos? Faz estudos africanos. Por que não? E eu tive esse input. Eu sinto que essas três pessoas sempre me permitiram ser, né? Quando eu própria me policiava muito, eu é que me policiava. Por causa da realidade, eu sempre pensei, eu não sou daqui. Eu não sou daqui, eu pensava muito isso. Eu não sou daqui, eu tenho que me comportar de uma determinada maneira porque eu não estou na minha terra. E a minha avó dizia, Exato. sim, eu dizia isso e a minha avó dizia, não, eu pensava isso, mas tu não tens que pensar assim. Tu és de uma outra geração, o mundo é todo vosso e tu também, fogo, vocês já não são imigrantes, vocês não são imigrantes. A minha avó sempre disse isso. Nós éramos imigrantes, mas vocês já não são imigrantes. Eles não quisessem que vocês estivessem aqui, não tivessem ido lá. Né? A essa conversa. É interessante isso que tu disseste, porque, não sei, quando nós vimos a tua entrevista e depois o livro, consegue-se entender que, tu tens uma boa base. Sim, nós só com o livro, nós entendemos, ela tem grandes damas na vida dela. Grandes damas, dava logo para ver. Quando começaste a mencionar a tua mãe, a tua irmã e a tua avó, eu disse à Leia, nós temos que perguntar isto e agora aqui está registado e vai ficar por muitas mais gerações que as pessoas ouvem, que é muito importante para nós que crescemos com uma base sólida, às vezes não conseguimos ter o resto da família por N questões, mas o teu trabalho vê-se que teve continuidade, não é? Sim, que houve uma forte construção identitária por parte de ti, obviamente, tu também fizeste o trabalho, mas tiveste muitas pessoas que estavam ali sempre a ajudar-te e apoiar-te, dizer, olha, tu vens daqui, tu és o elemento da nossa cultura, e tu podes ser o que tu quiseres ser, nós estamos aqui para te apoiar. Que é o que nós temos um bocadinho, que é o trabalho, às vezes, dos nossos pais, ou tutores, ou mentores, que é ajudar-nos a ser quem nós somos, não impor, tens que ser, tens que fazer, não, tu és a Telma,
e vamos dar as ferramentas para continuar a desenvolver como o Telma. Não tens que ser igual à tua irmã, e tens diariamente que ser igual à tua essas avó. pessoas vão dando aquilo que conseguem e que podem, e nós aqui vemos que o teu livro é grande livro porque por causa destas pessoas Sim, 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 sim. como é que se diz? Foi o esforço coletivo. Sim, sem dúvida. Elas Sem que dúvida. que o livro fosse o que é. E sendo, epá, nós somos fãs, nós somos fãs. Sim, porque nós estamos muito maravilhadas contigo, Telma, porque eu vou-te ser muito sincera, como leitora, porque às vezes sou um bocadinho cética e li o título, fiquei um preto muito português, chamou-me a atenção. Uhum. Vamos lá ler, vamos ver. E tal. Eu leio muito, 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 na verdade, leio tipo em média de 40, 50 livros por ano, e estava a ser um bocadinho cética com o título, mas muito curiosa e com vontade de saber o que é que ia acontecer, porque eu sentia que isto também sinto muito que acontece muito generalizando já fora da esfera dos livros e noutros campos, que nós às vezes com pessoas negras em Portugal estamos sempre a enaltecer, porque lá no Reino Unido tem não sei quem, na Nigéria agora tem a Chimamanda, nos Estados Unidos tem a Bell Hooks e não sei o que, tem tipo, vamos buscar outros ativismos de outros sítios, outros exemplos, e eu durante muito tempo comecei a achar que em Portugal não havia nada também. Sim. Até encontrar o teu livro, e o livro como por exemplo da Patrícia Moreira, o livro também da Grada Quilomba, e quando eu li o teu Telma, sério, juro, a minha cabeça explodiu, porque tu em 10 páginas, como é que tu em 10 páginas consegues resumir já a nossa história de vida e acaba já connosco? Já nem tinha mais, disse pronto, já acabou. Em 10 páginas! Em 10 páginas, tu quando apresentas ali o tipo de pessoas negras que podes encontrar em Portugal, eu já fui todas. Yeah. Olha, é verdade, eu já fui todas. E é muito interessante porque recentemente, agora que eu estou a escrever a minha dissertação, eu deparei-me com a irmã do Bujurra. Sim. Deparei-me com a irmã do Bujurra e eu lembro que eu estava a ter este conflito interno e eu ligava para a Leia e disse, tu não estás a entender. Nós crescemos com várias pessoas negras. Mas estas pessoas negras, algumas pessoas pensavam como nós, outras não. Mas ter entrado dentro da intimidade de rapazes que pensam igual e têm discursos que para mim foram um bocadinho assustadores, como a irmã do Bujurra, e nós estávamos a tentar ver se eu estava maluca, se ela estava maluca por entender aquilo. E foi bem recentemente, foi há cerca de 3 anos atrás, e ter entendido que a pessoa gostava de mim, que eu também gostava da pessoa, mas ter visto aqueles discursos e que fez, não, porque eu acho que isto vai me levar a uma loucura e eu precisava de mais alguns anos que eu não estava disposta a abdicar para entender aquilo. Sim. E ver no teu livro eu entendi, uau, porque sim, há uma diversidade muito grande em pretos portugueses que têm que ser escritas para que nós possamos ver humanidade acima de tudo. Sim. Pessoas e começar a pôr como pessoas singulares e não na Sim, porque eu acho que esse também é um dos grandes traços do racismo, é tornar-nos redutores, minimizar-nos, tornar-nos todos iguais, porque se eu não olhar para vocês as duas como duas pessoas completamente diferentes, com vontades e saberes diferentes, e vos colocar as duas como sendo iguais, vai ser mais fácil para mim desumanizar-vos. Então sempre foi importante e continua a ser, nós sermos todos iguais, continua a ser muito importante para a cabeça de quem nos quer destruir, né? Vamos mesmo usar os termos, aniquilar, em termos comunitários, né? Porque eu acredito piamente, e quanto mais eu pesquiso e quanto mais sei, eu não estou a falar do Zé da Taberna, né? O Zé da Taberna tem uma ignorância que lhe foi passada e ele não está a pensar no auge da sua maldade, de que não, eu agora vou destruir estas duas porque eu tenho uma agenda a cumprir. Mas os senhores do mundo pensam assim, né? Com toda a potencialidade que nós temos, o que nós poderíamos fazer, qual é a forma de nos aniquilar? Como fazê-lo, né? De que forma destruí-los? E há uma outra forma também, que é pegar as nossas diferenças e atirar umas contra os outros. E fazer com que o angolano tenha problema com cabo-verdiano, moçambicano tenha problema com guineense, santomense. Eles são muito bons instigators nisso. Ao mesmo tempo, fazendo-nos sentir que nós não somos nada. Sim. E depois, acima disso, junta-se aquilo que comentaste inicialmente, que nós, entre nós, não falamos, não conversamos, começamos a achar que estamos todos malucos. Exatamente.
casa, no seu espaço, e fica a pensar, pronto, eu estou maluca, então deixa-me mudar coisas em mim, né? Sim, Esconder, ou desfrizar o cabelo, ou alisar como queremos sim. fazer, ou vestir de uma certa forma, ou tal, mudar coisas, de elementos nossos identitários para poder caber naquela caixa, né, que é esperada de mim, e não ser quem eu sou. Sim, 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 sim. Não, porque depois a verdade é que o ser humano tem necessidade de se integrar. Ninguém quer ficar à parte, né? Ninguém Exato. quer ficar à parte. E nós todos queremos. É humano, é humano. Nós todos queremos sentir que fazemos parte de qualquer coisa. E Exato. quando o resto do mundo nos usa como minoria, só essa cena de nos chamarem minoria, porque eu acho isso hilariante, que minoria somos nós, como somos minoria, né? Só o nosso continente tem 50 e tal países, né? Nós somos imensos, nós somos tantos, que minoria somos nós? Nós somos minoria porque dentro dos vossos parâmetros nós não estamos a produzir o que vocês acham que nós temos que produzir, é isso, e por isso é que nós somos minoria. Então aí a questão é outra. Porque em termos de quantidade, nós não somos minoria nenhuma, né? Exato. Até mesmo como dentro de Portugal ainda usarem-nos como minorias étnicas, nós não somos mais minorias étnicas. Eu também acho que não. Eu acho que nós não somos minorias étnicas desde o tempo do Marquês do Pombal, né? Que nós não somos minorias étnicas. Isso é outra maneira de nos silenciar. E infelizmente custa-me perceber que nós até estamos, nós de certa forma, porque não vamos só, isso seria outra forma de nos reduzir também, dizer que o papel é só deles e só eles é que estão a conseguir fazer isso, porque nós também estamos a conseguir fazer bem esse papel. Nós também nos ajudamos. Comunidade. É o que eu sempre digo aqui à Sara, que muitas vezes o capitalismo, o machismo, nada disso se mantém sozinho. Essas estruturas precisam de pessoas para apoiar. E muitas vezes somos nós mesmos que estamos lá a apoiar. Porque queremos caber em certos espaços. Exatamente. E em certas mentalidades, então apoiamos que não sabemos aquilo que nós estamos a apoiar é o que nos está a afastar e que nos está a... Exatamente, exatamente. Porque nós não estamos a pensar no nós estamos a pensar no eu. Porque eu até que eu sou bué apologista do make money. Make money, mas make money para empower a tua comunidade. Não make money para ficar sozinho, tipo lá em cima. Ai, eu sou o único preto milionário. Não. Para isso, não. Desculpa, não. Para isso vale zero. Para isso, na minha opinião, vale zero. Ok, bom para ti, porque agora tipo, já tens dinheiro para entrar nessas lojas todas em que o teu irmão não vai entrar, onde olham para o teu irmão a dizer tu não pertences aqui, mas tu pertences porque és um preto diferente. Não, para mim, aí estás a contribuir para o problema. Eu acho que nós temos é que fazer, ok, a linguagem do dinheiro é uma linguagem universal, não vamos negar a história. Trouxe-nos até aqui, é importante ter dinheiro, então vamos usar esse dinheiro para empower-nos uns aos outros, não para nos afastar, não para seres diferente, para estares lá no topo e os teus irmãos estarem cá em baixo. Para isso não faz sentido nenhum. Eu acho que é nesse ponto que nós estamos nos a afastar, porque há uns que querem ficar sozinhos e que se sentem bem, né? Vocês nunca tiveram, tipo, até mesmo em grupos, agora sem dinheiro, mas só para vocês verem um exemplo micro, né? Vocês estão em grupos em que vocês são as únicas bumbas, né? São as únicas blacks. E depois aparece uma outra e a outra de repente sente que vocês são ameaça. Sim! Inclusive, eu achava inicialmente que era só pronto, né? Porque nós crescemos toda a vida em Portugal, não tínhamos saído para fora, não tínhamos como comparar. Pensava, não, esses comportamentos é só aqui em Portugal, esses comportamentos assim. Chego à Espanha e penso, não, acontece mesmo não termos tido o mesmo background, não é? Onde quer que vá. Acontece. Há pessoas que já têm visto outras dinâmicas de mulheres negras ou pessoas negras que olham para ti e sorriem, né? Sorriem. Sim. De várias idades, mas ainda vejo muita dinâmica de que só pode haver um, que estás aqui a fazer. Só pode haver um, é o exemplo único. E inclusive ainda vou mais longe, que isso comecei a ver muito recentemente no meu trabalho, que é um trabalho numa empresa com várias culturas, é uma empresa multinacional, e temos várias pessoas de vários sítios, há pessoas do Brasil, há pessoas da Argentina e tal. Então há muito aquela luta pela atenção da pessoa branca. Sim. Uma pessoa colona e todos os colonizados ficam ali se matar pela pessoa branca. Do tipo, não, mas o branco tem que lutar. E depois eu vejo também, eu não entro nessas coisas porque eu nem tenho nem saúde mental para isso, isto desgraça. Mas eu acho interessante saber como é que eles veem a Leia como é que tu não estás a fazer a mesma coisa. Mesmo
e depois lá está, pronto, eu não posso negar a minha educação portuguesa, não há forma de apagar isso, isso é quem eu sou, Claro. eu embrace e agradeço até Sim, porque sim. Tu sabes. e é o que eu sei. Agora. Então, por exemplo, a forma como eu lido às vezes em certas dinâmicas empresariais, quando eu identifico já certas coisas que, pronto, acho que não são necessárias, eu sou eu. E eu vejo, tipo, alguns colegas de países que foram colonizados pela pessoa branca europeia começam a xingar lá, bué. Tipo, não, mas tu não vês que tu és preta? Como assim estás aí contra o branco? Eu que sou mais branca que tu! Estou a dizer assim no branco e tu és Yeah. pá, Eles têm um mínimo. não, porque eu fico assim. tranquila porque eu sei que no final do dia, sim, essas dinâmicas estão lá, ninguém está a falar aqui de desrespeitar ninguém, mas no final do dia a pergunta é: trabalhaste ou não trabalhaste? E eu, Sim. como tranquila, sei que trabalhei, então também vou fazer as minhas coisas. Não... Porque na cabeça dessas pessoas, eles sentem que estando a dizer amém, amém, aceitando tudo o que essas pessoas estão a dizer, é uma maneira deles ascenderem. Eles Sim! Eles como europeias. Sim, eles pensam que é o passaporte europeu. Ai, olha, se tu visses as coisas que eu vejo de pessoas. Sim, nós temos muito trabalho ainda pela frente, mas também não vamos desesperar, porque como vocês disseram, uma coisa que eu noto agora, eu já sinto sinto muito feliz com isso, de aquilo o exemplo que estavas a dizer de mulheres negras que chegam a um grupo e dão-te aquele heads up, tipo, aquele you are not alone, e não sei o quê. Eu sinto isso como um caminho. Há outras pessoas que não veem estas coisas desta maneira. Eu já tive essa conversa de mas somos todos iguais, também não tem que ser assim, não tem que cada vez que ver, eu digo, não, nós viemos de um sítio que foi fragmentado, né? De um sítio que foi completamente destruído e que tem uma história completamente diferente daquela pessoa branca que está ali. Então a nossa unidade requer outro tipo de tratamento. Não venham com panos quentes, não vamos ser hipócritas. Requer essa sensibilidade, esse tato e esse toque. E eu sinto que nós estamos a evoluir nesse sentido. Nós estamos a crescer. Há ainda esses que têm que engraxadores, né, que têm que se sentir melhores com a aceitação do outro, mas também já acho que há muito outro discurso. O facto de nós as três estarmos aqui e a gravarmos essa conversa também passa muito por aí, porque já há muitas outras mulheres a terem também essa conversa. Eu sinto isso, né? Nós somos produto de pessoas que já estão a fazer esse trabalho também. Então eu acho que estamos a evoluir. A cena é que, na verdade, nós, enquanto mulheres negras, pessoas do nosso tempo, também queremos ver uma evolução, se calhar, um bocadinho mais célere, né? Eu acho que tem a ver com isso, porque tendo em conta o que eu pontuo-me sempre pelo que eu sei da história e pelo que a minha avó contava. E se formos avaliar, que sinto que ao tempo que eu pauto muito pela história temporal, né? Pelo que eu sei, do que eu já li, dos comentários que eu já ouvi, mas também muito pelo que a minha avó já me contou, também, né? Porque eu ouvia muita história da minha avó e de pessoas da idade dela, também as conversas que nós tínhamos. Então eu sinto que, de certa forma, nós também estamos a evoluir. A cena é que nós, enquanto mulheres negras dos nossos tempos, também queremos ver as coisas mais céleres, né? Nós passamos com injustiça, é normal. E vemos muitas coisas que nós queremos não ter visto, mas a verdade é que nós estamos a evoluir. E prova disso são esse tipo de demonstrações, de sensibilidade, de toque, esse tipo de coisas que nós estamos a viver umas com as outras, que há uns tempos atrás não acontecia, né? Que nós naturalmente, culturalmente, identitariamente, nós éramos assim, mas foi quebrado e agora estamos a tentar recuperar, né? Mas estamos a lutar com muitas coisas ainda e eu acho que neste momento, sinceramente, se formos a avaliar até onde nós já estamos, nós queremos que fosse diferente, mas nós estamos num bom momento. Sim, e nós conversarmos sobre isso, por exemplo, isto que nós estamos a fazer agora, né? Era já a tentativa do golpe de Estado. Não, e nós chegamos aqui para conversar sobre isto. Vou falar, não, para fazer o quê? Exatamente. Sim. Eu, pelo menos, pensava assim muito, há uns anos atrás, tipo, não, para fazer o quê? Vou ler o livro para quê? Para quê? Antes pensava assim, é verdade, não vou mentir, mas hoje penso, é importante conversar, porque tu sentes que tu não estás sozinha. Educar. Especialmente nos momentos em que às vezes, eu, por exemplo, eu recorro muito às conversas que tenho com a Sara, às coisas que eu li no teu livro também, quando estou num momento, numa situação de alguma violência assim racial, é aí onde eu vou buscar a força que eu necessito para enfrentar essas coisas.
É o saber Sim. que isto não é contra mim, pessoa individual. Isto sim é simplesmente porque eu sou uma pessoa negra e sou mulher. Às vezes é as duas coisas. É porque eu sou mulher e não é negra. Não é? Então é muito por aí, porque quando eu não tinha esse conhecimento e não tinha essa informação, tu passas por estas coisas e fazes o quê? Começas a achar que és tu, e lá está, e aí começas a mudar, porque não pronunciei aquela palavra em português de Portugal, tem-te dado ali mais no sotaque, foi por causa disso que a pessoa me despiu. Tipo, não tem nada a ver. Sim. Então, Tu aniquilas a tua riqueza, na verdade, né? Porque a nossa forma de ser tão diferente é a nossa riqueza, né? As nossas peculiaridades são a nossa riqueza, o que fazem de nós seres humanos. O facto de tu seres mulheres, eu acho engraçado, às vezes eu vejo coisas de pessoas que dizem eu sou um ser humano. Eu não me quero pautar, não quero estar dentro de caixas. Amiga, desculpa, mas toda tu és um compartimento, tu és várias caixas, tu és várias gavetas. Né? E estás a renegar isso, porque é isso que faz de ti, as tuas experiências fazem de ti esse ser humano. Se tu fosses uma mulher branca, tu não ias viver certas coisas que tu vives, portanto, tu não ias ter essa pessoa, porque nós respondemos em conformidade a isso. exato. Por isso, não me venham com essa história de que eu sou só um ser humano, eu quero ser ser humano. A única coisa que tu queres ser e tens que ser humano em termos de direitos e deveres é só nisso, porque em tudo o resto tu tens que ser diferente, porque tu és diferente. As tuas experiências não são iguais às do António, completamente diferente, mesmo que ele seja tipo negro, ele é um homem, é diferente. A maneira como a sociedade o trata diferente de ti. Na hierarquia na hierarquia social, nós somos as que estamos lá em baixo, mesmo lá em baixo. Né? Nós, mulheres negras. Né? Como é que se lembra, verdade? Sim, é verdade. Ainda o homem negro, depois que é outra coisa que me tira do sério, eu quero dar um grande props para os homens negros que não são assim, porque eu sei que eles também são muitos, andam aí e muitas das vezes não são valorizados porque as pessoas, nós temos uma cena errada. Quando é bom, nós não falamos, não damos props, não elogiamos, não valorizamos. Mas quando é errado, toda a gente fala. É trendy, fala-se. E então, nós temos igualmente muitos homens negros que nos uplift, que nos dão apoio, que estão connosco, estão na luta connosco, e nós muitas das vezes somos injustas e não falamos com eles. Sim. No entanto, nós temos aqueles que nos mandam cá para baixo, né? E falamos para eles porque nós queremos que eles não os façam. E é nesse momento que eu estou a dirigir-me a esses homens que indiretamente ou indiretamente estão a complicar ainda mais a nossa luta, porque nós já temos que lidar com o homem branco, já temos que lidar com a mulher branca, ainda vamos lidar mais com vocês, homens que acham que nós somos problemáticas. Eu às vezes tenho discussões com dreads que eu fico tipo, mas porquê que sequer tu sentes-te à vontade de dizer isso? Tu vieste de um outro negro, boy. Tu vieste de um outro negro. Como é que tu pensas de querer isso? Tu olhas mesmo para uma mulher negra. Eu sei que isto pode parecer assim, não, mas a mãe dele é diferente. Ele se calhar acha que como a mãe dele é diferente, ele vai fazer. Não. A mãe dele respeita porque lhe teve a ele, né? A ele porque ele nasceu, mas às vezes tipo, eu vejo, por exemplo, muitos homens negros que é do tipo, a mãe para eles tem aquela cena de aquele estereótipo da Madonna, não é? A mãe é santa, não sei o quê, parece que a mãe a mãe é mãe, deixa de ser pessoa, não é? Já tem vida sexual, não tem amigas, não tem vontade, não tem desejo, vive ali para eles, é aquela pessoa que agora vou viver para ti até o dia que tu morreres. E essa relação para mim para mim pessoalmente é muito saudável, acho um bocadinho estranha. Porque, não é saudável. Então, não é. A pessoa antes de ter a ti, ela tinha uma vida, tinha vontade, e depois de ter a ti, vai continuar a ter uma vida. Então, dinâmicas não sei, para mim são um bocadinho. Não sei. Sim, e eles tiram a mãe da tribo. Desculpa, Sara. Que acaba por desumanizar. Sim, desumanizar. É isso que eu ia dizer, até porque eles depois estão a retirar, quando eles se sentem à vontade para serem errados connosco, né? Para nos silenciar, para fazerem muitas das vezes as coisas que eles fazem, vocês também são muito sanzaleiras. Eu fico, ok, durante esse tempo todo nós tivemos que ficar caladas, fomos silenciadas pelas comunidades brancas, e agora vocês, enquanto homem negro, também querem nos calar? Sim. Tipo, eu sinto que quando eles dizem não, mas a minha mãe diferente, eles estão-nos a retirar desse rebanho da tribo. Eles não estão a ver que, na verdade, nós somos todos, tipo, uma comunidade
com diferenças sim, mas também com muitos elementos identitários muito parecidos que eles têm que respeitar. E Com a mãe deles, eles sentem a irmã do Bujurra, quando ela estava a ofender todas as mulheres, e depois ela disse, não, mas a mãe é diferente. A mãe é O Bujurra disse, então tu estás a falar da mãe, tens consciência que estás a falar... Não, mas a mãe é diferente. Então, essas personagens não são personagens. Não são, existem, Thelma, e até hoje existem. E eu por me isso... deparei com quer dizer, com todas elas, nós fomos nos deparar, inclusive nós quando nós estávamos a crescer, deparámos com o irmão do Bujurra, que era a personagem que nós mais tínhamos ao nosso redor. Sim. Depois, na parte, quando nós fomos crescendo mais na parte adulta, deparámos com a irmã do Bujurra. Eu bati mal, Thelma, bati muito mal e senti muito mal. E o Bujurra tem algumas partes que somos nós, mas nós já passamos assim. Nós já passamos por vários stages. Eu acho que o único que não passamos tanto foi ser o irmão do Bujurra, tipo, porque, pronto, não, nem tanto. Só me identifico mais quando ele vai estudar sobre a causa. Sim. Não me consigo identificar muito bem, pois ela tem ali um ódio, coisa não sei o quê. Essa parte, e eu acho que ela também, é a única parte que sempre nos bateu tão mal na cabeça que nós não tínhamos a coragem, porque isto era negar quem é que nós somos. E nós, enquanto mulheres negras, né, nós não conseguimos ter aqueles discurso, mas ao mesmo tempo nós reconhecemos que há pessoas que têm e nós respeitamos. Não, podemos até se calhar ter aquele comportamento de uma maneira inconsciente, mas chegar a um sítio e dizer não, porque eu tenho que ser a única negra, acho que isso nunca nos saiu. Essa coragem é tipo... Sim, mas essa coragem é tipo como se nós tivéssemos automutilação. Eu sinto... Sim. Mas reforçando o que a Sara estava a dizer, eu acho que, pronto, quando nós, voltando outra vez àquela questão inicial, quando perguntámos de porquê que achavas que ninguém queria ler, Thelma, até hoje essas pessoas estão aí, estão na vida, estão na live. Estão aí, iguais do livro, tipo, mas iguais. Por isso é que eu digo, tu és um gênio, mulher, porque tu, como é que conseguiste captar os três tipos de pessoas negras que estão aí? A Sara está na universidade a fazer o mestrado e conta-me histórias que é irmã do Bujurra. Mas são 30 pessoas, são 40 pessoas. E é assustador entre aspas, que isso é tipo, que é um livro, tu já escreveste há algum tempo, né? Nós conhecemos recentemente, há 2 anos atrás, acho que mais ou menos, lemos ainda mais recentemente, mas tudo o que tu dizes ali ainda acontece. Nada assim mudou, como se muda. Assim. Nada mudou. Nós estamos ali, meu Deus do céu. E eu queria entender se há possibilidade deste livro ir para o Brasil, que é muito necessário, e queria entender se há possibilidade também de ir para outras línguas. Porquê? Porque eu acho, quando eu estive em UK, eu dei-me conta disso, que há muitas pessoas que querem conhecer a realidade portuguesa, mas com pretos portugueses, já que eles falam inglês, então tem essa barreira de língua. E no mesmo em Espanha também. E em Espanha também, que nós depois já vamos falar mais sobre isso, e que as pessoas querem conhecer... as pessoas do Reino Unido, pretas, querem conhecer mais sobre Angola, sobre a Guiné-Bissau, sobre o que nós temos hoje, a realidade portuguesa. Eu vejo muito, cada vez mais pessoa do ramo do turismo, vejo que há muitas pessoas que estão interessadas em entender a diversidade e a realidade portuguesa, mas nós não estamos a falar da realidade da diversidade, o que está a acontecer, porque falta coisas e as pessoas estão muito interessadas em saber isto. Então eu vejo, tipo, o teu livro, a necessidade de ter de estar em outras línguas também. Sim. Em contato. Sim, por acaso muitas pessoas têm falado comigo nesse sentido, porque lá está, nós quase todos temos pessoas que cresceram connosco aqui, que depois emigraram para outros países, né? E que depois conheceram também, fizeram as suas amizades noutros sítios, e tenho conhecidos que estão, por exemplo, na UK e na Holanda, que me dizem, olha, é muito interessante perceber que até o teu livro aqui em alguns momentos faz muito sentido com os jovens daqui, com os jovens daqui. Sim, então estava-me a dizer, era muito importante que o teu livro fosse traduzido para inglês para os jovens daqui também se reflete, porque acaba por ser o que de certa forma tem os dois lados, né? É fixe, mas também não é fixe. Porque quer dizer que se eles, que até a Inglaterra, nós até temos essa ideia, que provavelmente se calhar até é errada, de que estão um bocadinho mais à frente que nós em determinadas muitas cenas da luta. Se eles não se identificarem, não é bom sinal, não. Eu pensava assim, até ir para lá, e depois eu entendi e até conversei bastante com a Leia, que é
como talvez o inglês, né, que é o inglês British, é diferente do sotaque, Uhum. o que muda é só mesmo o sotaque, porque eles também têm várias Telmas e várias Yaras a escrever N livros. Sim, 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 Então sim. vão falando um bocadinho e tem também mais discussões acerca disso, mas o que não quer dizer. Quer dizer, eu acho que eles estão numa linha diferente de Portugal. Eu costumo dizer, enquanto talvez o UK está no nível 5, em Portugal está no menos 100. É assim que eu costumo dizer. Sim, é hardcore, porque nós temos, precisamos de mais livros a falar nada com nada. Ai, o meu cabelo, assim, por exemplo, temos agora o livro da Nuna, mas mais Sim, Nunas nós temos. E temos sim, eu, sim, então nós sim, precisamos de um pouquinho de tudo. Livros que nós já sim. estamos aí a existir, não é? Que é Sim, o que só livro estamos a da. existir de ai, fui lá, comprei um café, encontrei um moço ou uma moça, não sei o quê, o que ela diz nada com nada, mas é com todo o respeito, que é Sim, 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 pessoas sim. a existirem, ponto final. Em UK nós Sim. vemos que Há há muitos. muitos, há muitos livros assim, e seria muito interessante também porque as pessoas, por exemplo, agora houve o Afro Nation, e quando tu vens cá para Portugal, tu vês pessoas pretas portuguesas. Agora, se os outros aceitam, isso é outra coisa. Sim, sem E dúvida. as pessoas querem entender mais, porque os Uhum. afro-europeus que nós estamos a ver em todo o lado do mundo, inclusive eu tenho uma amiga que é afro-dinamarquesa que vê Portugal como o seu país de sonho, mas é porque também ela acha muito maravilhoso como é que as pessoas vivem, as pessoas pretas portuguesas vivem isto. Então, o preto português, se ela conseguisse ler, eu queria que ela lesse. Sim. Mas olha, muito engraçado, Sara, muito engraçado isso que tu estás a dizer, Sara, muito engraçado mesmo, porque eu tenho estado a deparar com um marketing social que está a ser feito à volta de ser-se black em Portugal, incrível, porque por causa disso que tu estás a dizer da Afro Nation, muitos brothers da UK, da Holanda, people inclusive da África, do Ghana, né? People de, dos mais variados sítios estão a descobrir Portugal por causa do Afro Nation. Então há muita gente que vai a Portimão, mas depois vem passear a Lisboa. Então eu conheci na primeira edição e mesmo agora na segunda edição algum people que estava cá em Lisboa a querer frequentar os sítios onde os blacks vão, né? A querer estar no meio da comunidade, a querer conhecer Funja, a querer conhecer Cachupa, não sei o quê, mas com umas ideias mega idílicas da maneira como nós vivemos aqui, estás a ver? E então quando eu começo a conversar com eles, é para o papo reto, né, do que é que nós passamos, o que é que acontece, né, como é que há situações na escola, a nível institucional, como é que a polícia ainda bull connosco, né? Como é que o irmão da Cova da Moura e de Chelas, e mesmo tipo estar a andar sozinho na rua Augusta, sozinho à noite, a forma como é que tu és tratado por eles, às vezes eu olho na cara deles e eles identificam aquilo que os brasileiros dizem de mimimi. Porque o que estão-lhes a vender lá fora em relação à maneira como nós vivemos aqui dentro é muito mais glamouroso do que é de verdade. E muitos deles, quando se apercebem que nós, quando eles vão visitar Sintra, ou quando se deparam com uma de nós, a conversar com eles nesse sentido, e nós dizemos que a maior parte de nós está nas periferias, eles ficam, mas porquê que não vives na graça? Não é? Porquê que não vives em Alfama? E tu começas a explicar a dinâmica da sociedade e porquê que tu estás atirada mais para as margens, né? Porquê que tu és um cidadão marginal, eles não conseguem lidar muito bem, porque o que está-lhes a ser vendido lá fora é que Portugal é um país que integra muito bem os seus imigrantes, que tem políticas muito boas para nós nos sentirmos em casa, para sentirmos todos portugueses, e eles não fazem ideia de um chega, e pior do que um chega, que há um chega em quase todos os portugueses, que há uma mentalidade que em um momento há um momento da tua relação com a maioria dos portugueses em que eles vão te atirar uma coisa de mas tu não és igual aos outros. E essa ideia do preconceito é tão enraizado que eles não só não percebem, não se conseguem desconstruir, porque eles acham que estão-te a elogiar e estão-te a dar um back, né? Eles acham literalmente que estão a ser fixos contigo. Fogo, tu és tão gira, tu nem tens aquelas feições assim muito coisa. Ainda ontem estávamos a ter uma conversa sobre. Estávamos a falar de alemães e tal, e estávamos a falar de uma rapariga alemã. E a Sara estava a dizer, sim, porque o meu amigo disse que tem uma amiga e tal, e que sou eu e tal. E surge sempre a pergunta,
Sempre. Quando és uma pessoa negra que tem alguma consciência da sua negritude, é sempre importante pautar. Sabem que tu és negra. Já para evitar já. Para evitar já. E é Ou já viram uma foto porque tua esse e meu tal. amigo disse, mas Sara, isso não é a tua única E identidade. sim, o rapaz E eu fiquei responde assim, isso não é a única identidade que tu tens. E eu disse, opá, fofo, lindo, mas eu também não pensei é bem uma assim. coisa. Não, ele acha que está a ser um aliado. Ele acha que está a ser um aliado. Só que para quem conhece de facto as nossas problemáticas, Sim. que na maior parte das vezes somos só nós que Exato. conhecemos, isso é um aspecto muito Exato, importante. tens que ir já dizendo, olha, eu É sou assim um já, aspecto. pronto, para evitar já certas coisas, e ainda assim isso não significa que não evites. É a nossa estratégia de defesa, com o que nós já passamos, com a nossa bagagem, é a nossa estratégia de defesa. E ele mais uma vez, prova que, apesar de, como tu disseste muito bem, de querer ser um fofo, de ser um lindo, ele não está preparado para essas questões, porque ele calar-te dessa maneira, com essa dica, revela que ele não sabe o que é que nós vivemos. Porque é muito importante para nós percebermos de antemão o que é que isso acontece. Ele, obviamente, não tem culpa, né? Porque o que lhe foi dado, a maneira como lhe foi dado e como é transmitido, isto tem várias camadas, são várias coisas a acontecer. É que, para ele, na qualidade dele de homem liberal, de que entende as nossas lutas, está-te a pôr aberta porque tu és mais do que isso. Não, mas Só que não. e depois a Desculpa, conclusão da meu irmão. conversa foi isso. Quando tu fores conhecer esta amiga dele, a cabeça dela vai explodir. Porque ela já tem, pelo tipo da conversa, já me está a dar a entender que ela já tem uma ideia do que é ser uma pessoa preta. Não interessa se nasceste na Nigéria, no Ghana, em Portugal, em França, não interessa, não interessa. Já tem um estereótipo, o que é ser uma pessoa preta, ponto final. Então, quando ela te conhecer, ela vai ver, vai encontrar naquele registro. Preta quê? Vai para um registro preta diferente, porque ela vai encontrar coisas que vocês são parecidas, porque já por conversas de lá e para cá, vimos que têm coisas parecidas, personalidade. Ela vai bater mal. Porque como é que a preta é parecida comigo personalidade? Sim, E acho que é isso. sim. A ver que muitas pessoas portuguesas o que batem mal e que batiam Sim, mal sim. connosco quando nós estávamos a crescer era isso. Como é que tu podes gostar de Paramore e de 30 Seconds to Mars e de Linkin Park? Não, mas tipo, estás-te a ver ao espelho. Sei lá, vem aqui discutir comigo, não sei, qualquer europeu branco. Twitter era as conversas que a gente tinha sobre política, mas como assim? Mas como assim? Como Vocês assim? conseguem sustentar? Então, mas tipo, sei lá, foste estudar, então, tipo, fim, não tem... E conseguiste entender a mesma coisa e, aliás, como é que tu ousas ser mais inteligente do que eu, que tu vais mais à frente, não sei o quê? Depois é isso, quando vais à frente, é tipo, não, para trás, para trás. Não, estás a passar, ok, já estás a... Não. Sim. Eu, por acaso, uma das coisas pelo qual eu percebo logo até que ponto é que eu posso conversar algumas coisas com determinadas pessoas brancas é precisamente quando começa esta... Porque há algumas que eu já nem me dou trabalho, vou ser muito sincera, não vale a pena. Há umas que tipo, eu já desliguei, switch off, move on e tipo, faço cara de paisagem. Mas há outras que eu depois tento perceber se tipo, vamos ver se há aqui qualquer coisa, se há fruta para nós fazermos sumo, estás a ver? E uma das maneiras que eu percebo que se calhar não vale a pena estás a gastar o teu latim e segue, porque essa pessoa também não vai perceber o que é que tu estás a dizer e está tudo bem, desde que ela um dia consiga ter ferramentas para perceber. E também se não tiver, como eles próprios dizem, temos pena. É quando entramos nesse registro de nós já estamos a conversar sobre raça. Tu próprio levas isso, porque tu vens-me lembrar que tens uma amiga guineense que não gosta de caldo de mancarra e tu és angolana, ok, mas há essa conversa contigo. Ele foi buscar um guineense, nem sequer foi buscar um angolano. E depois, à metade da conversa, esta pessoa vem-me dizer que, mas nós nem devíamos estar a falar de raça. Nós não devíamos estar aqui a conversar sobre raça. Raça nem é uma questão tão importante. Nós somos iguais, nós somos irmãos. Mas, nós começamos essa conversa exatamente por causa da raça. Não. Estamos muito confusos, não é verdade? Estamos mesmo muito confusos. E aí, quando tu percebes que muitas das vezes os nossos aliados, né, os ditos aliados, que eles consideram os nossos aliados, eles estão tão nesta problemática e estão a transportar o racismo inerentemente que nem eles conseguem perceber. E eles acham que estão a fazer um bom trabalho. E muitos dos nossos também acham que sim. Porque eu também já ouvi coisas como os nossos a dizer, não, esse é meu esse não é branco, esse é black. Eu que episódio? Chipical. Bulical. Ai, senhora. Ou não, ou sou preta por dentro. Sou preta por dentro, porque a minha alma é africana. Meu Deus do céu. Olha, vamos ficar por aqui para não nos alongarmos muito mais.
não conseguem lidar com a diferença sendo iguais na diferença, tem que se anular. Eu noto muito isso no português. Ele tem que se ele para ser um branco que se dá contigo tem que ser anular porque tem que gostar das tuas coisas. Ele não pode ser um branco. Sim, mas essa Pois é que ele respeita as pessoas. Não é interessante, porque, por exemplo, eu tenho amigos espanhóis, pretos e brancos, né? E também, pronto, de origens asiáticas e tal. E eu, esta semana, tive comigo o espanhol branco. E tivemos a conversar. E eu, na conversa, eu a pensar na minha cabeça, né? Com o tal. E eu pensar, eu falo das minhas questões, eu falo das minhas coisas, eu não me sinto mal. O meu amigo não vem tipo, ai, Cleia, não foi bem assim. Não diz nada. Está ali a ouvir e fica interessado, não sei o quê. E eu falo, sei lá, do metal que ele ouve, de não sei o quê. E está tudo bem. E ele não deixa de ser ele, e eu não deixo de ser eu. Há ali um espaço, tipo, seguro para eu ser eu e para ele ser ele e para nos respeitarmos mutuamente e para continuarmos a nossa amizade e gostarmos um do outro. E então, isso é bem estranho. Essas pessoas que sentem que para estar contigo, não, Tem que ser de Kizomba. Ouviste aqui? Isso eu não gosto de Kizomba. História da minha vida. Eu passei a levar com pessoas a dizerem-me, mas há alguma coisa que não está certa contigo. Porque tu nasceste em Angola, és black, não vais a discotecas africanas, estás com algum problema. Como se eu é que tivesse com o problema, como se eu tivesse a rejeitar. Estás a ver? Houve uma altura que eu fiquei assim a pensar, mas porquê que eu sequer estou a explicar isso? Eu não tenho que explicar nada, eu não tenho que explicar, né? Porque tu tens todo o direito de não ouvir fado, porque é que eu obrigatoriamente tenho que gostar de kizomba e de outras coisas? Eu, por exemplo, hoje em dia, com a idade que tenho, até começo a apreciar mais determinadas músicas, mas eu quando cresci, vou ser muito sincera, eu cresci numa cena muito reggae, rap e ouvi algum rock. E não tinha muita ligação com música africana, apesar de em casa os meus pais ouvirem. Os meus pais ouviam de tudo, de tudo. Ouviam tipo música latina, olha, há bandas que os meus pais ouviam que eu ficava tipo, ei, mas como é que essas pessoas encontraram isso em Angola? Ai, ah. Eles foram muito mais à frente em termos culturais do que o que eu vim encontrar aqui, entre aspas, estás a ver? Tipo que a maior parte das pessoas ouviam. E eu cresci numa cena que, ok, hoje eu considero que se calhar era muito fechada, mas era o meu universo naquele momento e era o que fazia sentido para mim. E então, alguém achar que tem que me dizer como é que eu sou preta, porque eu só sou preta, sou Vicky Zomba. Mas aí é que está. Ele tem que te dizer como é que tu és. Sim. Isso é uma dinâmica coluna ou não? É, para mim é tipo, eu vou ser como eu quiser ser, what the fuck, tipo, não deixa de dizer nada. Completamente. E porquê que tu achas que para eu me dar contigo, para eu gostar de ti, tu vais ter que me dizer que tu tens 3 ou 4 amigos blacks e os teus 3, 4 amigos blacks se comportam dessa maneira e gostam de kizomba e tu és a única pessoa que tu conheces que não és, então tu és menos black por causa disso. Tu não, nem estás a ouvir, tu nem estás a ouvir. Ouve-te. Estás a ver? Ouve-te. Porque depois o que acontece é que muitas das vezes nós, enquanto blacks, mais uma vez nas nossas estratégias de defesa, eu vejo muitos de nós a incorrer um erro que é defenderem-se nesse sentido, né? E eu também já fiz isso, eu fiz isso várias vezes. Eu comecei a defender a querer mostrar que era tão black, né? Eu sou bué black, eu não preciso de te provar. E então a mostrar outros meus traços identitários que eu sou black por isto e isto. Não, eu não tenho, eu sou, period. Eu não preciso da tua aprovação para sê-lo. Estás a ver? Eu sou. Não é porque eu não faço isto, não faço aquilo que tu consideras que é ser mais black. Porque o que é ser mais black? O que é ser menos black? Vamos entrar logo por aí também, né? E porquê que eu preciso de ti para me dizeres isso? Eu sou mais black que tu. Olha. Minhas irmãs. Não, mas eu sou mais black que tu. E depois vir abraçado já com os blacks da turma, né? Aquela cena de vir abraçado com os blacks, estás a ver? Eles aceitam, eu sou one of the guys. Tu podes ser one of the guys sendo branco. Estivemos no concerto do Burna Boy e vimos essas dinâmicas, são essas coisas que tu vês, assim, umas coisas assim. Umas coisas assim. Sim. É, inclusive que a pessoa que quer te expulsar do concerto. Sim, nós tivemos assim, estamos aqui em vários espaços da Africal e estamos, por exemplo, numas aulas de dança da Afrobeats e somos as únicas negras da aula, a maior parte do tempo. Nós e o professor. Então, há muitas vezes há umas colegas brancas, espanholas e tal,
que querem, juro, olha, nem sei, elas querem lutar contigo, elas acham que elas merecem estar ali mais do que tu, e que tu Yeah. estás aqui a fazer o quê? Tu já és preta, estás aqui a fazer o quê? Já devias saber dançar, como é que assim não sabe dançar? Tipo, sei lá. Mas vocês acham que isso é o quê? O que é que vocês acham? Agora analisando isto de uma maneira um bocado fria, vocês acham que isso é complexo ou é um bocado de culpa? Que muitas deles têm noção do quão a sociedade é desigual e sabem da história e o que nos aconteceu e então têm um bocado de culpa e querem entrar num termos compensatório. Vocês às vezes não sentem isso? Nunca tinha visto como culpa. Esta é uma nova abordagem. Sim, isso é uma nova abordagem. Eu nunca vi como culpa. Tipo, eu, por um lado, eu acho ótimo. Eu acho ótimo apoiar um trabalho do profissional que está ali. Isso acho ótimo, maravilhoso e tal. O que eu não gosto é tu sais do teu espaço pessoal para vir-me desrespeitar e vir-me atacar. Como se tu tivesses que estar lá, tipo, sei lá, o meu dinheiro também vale. Ele também come do meu dinheiro, come do teu, come do meu e come da outra. Porque é que tem que ser Sim. Eu sinto que há tipo aquele push às vezes de tu não tens de estar neste espaço, só devia estar o professor. E depois também ele é homem, né? Também dá a questão, é um homem que é bonito, é atraente, não sei o quê. Sim. Depois também há essa questão, não é? E não sei, eu sinto que há muito essa tal. Por um lado há isso, e depois por um lado há aquele esforço de temos que ser amigas porque tu és preta. Sim. Deixa-me em paz, e está tudo bem. Eu não vou me dar bem com todas as pessoas que eu vou encontrar no mundo. Claro. Tipo, não, tipo, não estás a vir tu a falar com o professor. A pessoa também às vezes só estava com aquela cara de está a fazer sol. Dá só o meu dinheiro para ir embora. É verdade. Nós, aqui as dinâmicas são completamente diferentes, mas também ajudam-nos a ver as dinâmicas em Portugal. Porque a dinâmica daqui é muito de. Né? Sim, é muito de, por exemplo, um caso assim que eu identifico, tanto que nós, pronto, lemos, há uma ativista aqui que é muito grande, que é a Desiree Bela, que lançou um livro sobre ser mulher negra em Espanha e ela tem um capítulo só que fala sobre isto. Sobre como é que às vezes a negritude muito é visto como, desde aquela perspectiva da ONG, né? Das pessoas negras em África que estão a morrer de fome e põem fotos das pessoas com as moscas à volta e não sei o quê. E então, quando interagem contigo... Exato. Quando interagem contigo é ai, tadinha, uma preta, ai, toma água. Que a Grada fala disso. Yeah. É tipo, eu vou ter que explicar isso de algum tempo. Depois comecei a ver, tipo, wait. Mas é isso, tipo, dois do coitadismo, ai, coitadinha. Assim, e depois há uma diferença. Se tu vens da Europa, né? Nós como pretas que viemos de Portugal, pretas europeias, mas vocês já são daqui. Ou seja, vocês já são daqui, comecei a interpretar, vocês são menos selvagens. Porquê? Porque a maior parte das pessoas negras que estão aqui, a maior parte daquilo que eu vi até agora, não tenho nenhum dados científicos, mas aquilo que eu encontrei na minha vida até agora são pessoas que vêm diretamente da África. Então, o tratamento é totalmente diferente, Tama. Totalmente diferente. Totalmente mais violento. Mas é horrível. É horrível. Então, quando tu dizes, não, vim de Portugal. Sim. Eu acho que as pessoas também que vêm da África, lá está, todos nós temos o nosso imaginário e temos uma ideia do que é que vai ser um sítio para o qual nós vamos. E as pessoas que estão no continente africano e que vêm para a Europa, também lhes é passada uma imagem de que as coisas são muito diferentes do que são realmente aqui. E eles vêm com uma construção diferente de nós que já estamos cá e que vivemos o dia a dia, que decidimos que não vamos aceitar muita shit. E eles tendo em conta também as questões que passam por lá, que são bem divergentes, bem diferentes das que nós passamos por aqui, também estão muito naquela de, muito ainda de, eu realmente sei que este é mesmo o meu, não é mesmo o meu país, se calhar é muita bullshit que eu vou ter que aturar, mas eu vou estar melhor do que lá, né? Porque lá eu não tenho água, lá eu não tenho luz, lá eu estou a sofrer imenso para pôr o meu filho na escola, imagina, e aqui eu tenho essas condições mínimas de uma maneira geral asseguradas, então esse é o meu foco, né? Eu não estou tão preocupada com a questão tipo da integração, porque eu sei que tipo, se calhar até as pessoas não pensam que vão ficar aqui 30, 40 anos. Há pessoas que vieram mesmo a pensar que vão voltar. Sim. Que pensam, que vêm com o imaginário de que isto é momentâneo. Isto é momentâneo, eu vou embora. Eu só vou ficar aqui a aturar isto um bocado. E depois fico a vida toda e tem aquela amargura, né? Inclusive, a maior parte das pessoas com que eu estudei agora no mestrado tinham este pensamento. Pessoas jovens que diziam, não, eu vim aqui para estudar. Então o bife era muito entre os pretos, os portugueses e nós que viemos para porque não havia esse entendimento. E nós não nos conseguimos entender, até depois que eu comecei a ver, ok, então eles estão com o pensamento, aqui só vim para estudar e vou voltar. Sim. Mas depois, quando a situação está como está, não é? Com o Covid e depois o país também, e são obrigados a ficar cá,
E aí começa Ou mesmo. decidem Outra coisa, sim. mas mesmo tu vindo temporalmente, não tens de ser, não tem que desrespeitar. Sabes, não tem que tratar mal, não é? Tipo, eu entendo essa mentalidade, porque essa mentalidade muito acho dos nossos pais quando foram para Portugal e tal, que era tipo, a nossa mãe dizia muito isso, tipo, eu aguento muitas coisas por vocês e episódios, Sim. agressões racistas no trabalho, Sim. mesmo e tal, Físicas. e ela aguentava porque eu pensava, ok, também estou aqui de favor, estou aqui como convidada, não posso dizer nada, porque senão o que é que vai ser das minhas filhas, e não sei o que mais. E então, mas mesmo tu, como de favor, entre aspas, e convidada entre aspas, tipo, sei lá, David, tu sabes que isso é uma maneira de nós nos dizermos a nós mesmos. Quando nós, eu estou completamente de acordo com o que tu estás a dizer, a nível de que ninguém tem o direito de respeitar ninguém, independentemente de. Mas nós, quando nos dizemos isso a nós, quando eu digo, também o país não é meu, é outra estratégia de defesa. Eu estou-me a defender do que eu estou a sentir destas pessoas não me fazerem bem-vinda, para me fazer menos mal. Porque se eu parar para pensar sim, e disser estas pessoas não têm direito de me fazer isto, venho para a rua e vou partir esta brincadeira toda, vai mexer muita coisa dentro de ti yeah, que vai-te também retirar desse foco que a tua mãe sentia de calma, se eu entrar para partir isto tudo, eu vou perder muita coisa que eu estou a fazer para as minhas filhas. exato. A ver? Então é uma maneira, e depois, tipo, esta sociedade aproveita isso muito bem, o silêncio, este silêncio, estás a ver? Porque as pessoas estão a silenciar-se, não é porque elas não veem, elas estão-se a silenciar porque elas sabem que têm coisas a perder Medo, não é? se gritarem, estás a ver? Sim. Mas realmente é precisamente isso que estás a dizer. Aí agora também estamos a pedir bom senso a um lado que não tem bom senso, né? Porque se invadiu a nossa terra não tem bom senso. Não podemos esperar bom senso tipo dessas pessoas. Mas era de esperar o bom senso do outro lado de não tratar mal ninguém, seja quem for, nascido ou não nascido. Exatamente. Sim. É básico. É básico, é o ser, é o respeito pelo ser, só pelo ser, estás a ver? Eu não tenho que te tratar melhor porque tu vens de um sítio ou porque tu vens do outro. Mas aí nós só lidamos por ser a resposta. Nós não somos a pergunta, nós não somos quem está a fazer. Nós não estamos a disputar isso. Isso eu imputo toda a responsabilidade ao outro lado. Nós só estamos a tentar sobreviver. Exatamente. Exatamente. Olha, e com esta acabamos assim a dica. Sim, e com esta, pronto, eu acho que aqui no geral já demos o nosso feedback em relação à tua obra e ao teu trabalho. Se não está explícito, não sei como E não, falamos sempre de identidades, né? Várias. Sim, obrigada. Sim. E queremos só reforçar que, obviamente, se não ficou explícito para quem nos está a ouvir, que recomendamos o livro da Telma, obviamente. Obrigada. As primeiras 10 páginas já são Sim. uma prima e que merece muito a leitura. E por isso recomendamos. E aqui, Telma, pronto, nós já estamos a chegar aqui ao final da sessão. As pessoas que queiram acompanhar o teu trabalho, para além de agora poderem comprar o teu livro, onde é que podem te acompanhar também? Olha, eu por acaso sou uma pessoa que não tem redes sociais. Eu da outra vez estava a ver o vosso, o vosso vídeo com a Maria Mãe e eu estava-me a rir, é porque eu estava a pensar, é por isso que eu não tenho redes sociais. Mas agora, por acaso, também não tenho um livro mais. Eu estou a lutar para fazer uma segunda edição, né? Estou a lutar para ter uma segunda edição e para lançar um segundo livro. Que eu já escrevi o segundo livro, já estou na fase de falar com uma outra editora, já não é com aquela mais que eu estava, já não estou com a Chiado, vou passar para uma outra editora. E eu agora estou muito focada, para além do trabalho que eu faço com os jovens, né? Estou muito focada em lançar tanto a segunda edição de Um Preto Muito Português, como este segundo livro que basicamente conta histórias de mulheres negras. Sim. Tipo, em toda a sua diversidade, com todas as várias facetas. Estou a tentar por aí no mundo o que é que nós passamos, as nossas experiências, né? Sim. Já pus um homem feminista, agora quero pôr mesmo as mulheres na sua primeira voz, né? A falar sobre as histórias. E eu não sei como é que eu posso dizer, como é que me podem acompanhar no sentido de eu não estou online, mas se quiserem chegar a mim... Uma data prevista de lançamento para o livro já tens? Olha, o livro era para ter saído supostamente em março deste ano. Sim. Só que, como aconteceu a pandemia e eles atrasaram vários outros lançamentos, agora está à espera. Portanto, a minha perspectiva é que ainda saia este ano.
Vamos ver se sai este ano. Eu espero que sim. E podes divulgar o nome do livro? Assim, Sim, guys. diz, em primeiro lugar, né? Sendo sexo não é género, basicamente, porque eu estou a apelar ao facto, sim, sendo sexo não é género. Porque o que eu quero apelar é, nós nascemos de uma maneira, mas depois com um sexo, mas depois as nossas vivências, enquanto negras, Sim. é que nos fazem ter um género, né? Sim. Nós somos todas do sexo feminino, Sim. mas a nossa construção enquanto mulheres negras é que nos vão fazer chegar a um género. Sim. É por isso é que o tema é assim. É complicado, espero que não, né? Uau, muito emocionada, de verdade. E podemos falar também do teu regresso à música ou de momento não? Eu tenho estado a fazer, eu não estou de forma alguma ativa. Eu, na verdade, para ser sincera, eu sempre me vi como um elemento dentro de um grupo, né? Eu sempre me vi como uma parte da cadeira, não a cadeira na totalidade. Sim. E quando o grupo, eu tive em 2 grupos, as Backwards e as Luigi, quando os grupos se desfizeram, eu nunca me vi como aquela MC sozinha que vai continuar uma carreira. Sim. Por acaso não, sou-vos muito sincera, nunca me vi como... Para mim a cena fixe era a cena dos grupos, a cena de sermos mulheres, a fazer um grupo, a contrastar aquela ideia de que mulheres juntas a trabalhar é muito difícil, não acontece. Exatamente, sim. Nós sempre nos demos bem. Nós separamos por outros motivos, mas não foi por sermos mulheres. Sim. Nós dávamos bem enquanto colegas a trabalhar. Claro. E eu sempre gostei de contrariar isso, sempre gostei de estar em cruz com imensas mulheres. Tanto que nunca tive uma cru com homens. Sim. Tenho cru de coração, mas não cru a trabalhar com homens. E então, quando os grupos se desintegraram e quando eu também comecei-me a desencantar um bocado com o movimento hip-hop no sentido em que, precisamente, desse lado feminino de... Enquanto foi para batalhar os homens, eu sempre estive aí. Mas quando eu comecei a ver as mulheres a terem intrigas com as outras mulheres, eu pensei, não, eu não vou fazer isso. Para já, tu não vais ouvir uma palavra da minha boca a falar mal de ti, eu não vou-te responder, não vou-te bifar, mas também não vou estar mais aí nesse meio. Sim. Deixou de fazer sentido para mim. Porque se os homens já estão-nos a fazer o que nos estão a fazer, eu, mulher, mais vou discutir contigo. Nós que somos as duas vítimas da mesma struggle, vamos bilar. Porquê, minha irmã? Porquê? Não fazia sentido nenhum para mim, não vou estar aí. Então eu afastei-me paulatinamente do meio. Mas continuo a ter interesse, obviamente. E agora o que eu faço é, se pessoas me convidam para fazer trabalhos e eu me identifico com esse trabalho dessas pessoas, eu faço. E agora, há relativamente pouco tempo, eu gravei umas músicas para projetos sobre a saúde mental da mulher negra, com outras mulheres que umas não cantavam rap, só uma cantava rap, que era a Shiva, e as outras cantavam soul. E agora também entrei numa compilação de várias mulheres de Portugal, que têm MCs e que têm raparigas que cantam R&B e soul, e que, se tudo correr bem, também sai este ano, que é o conjunto Hellas. E eu participei com a Shiva e com outras meninas, e tenho uma música só minha, aí fiz uma música só minha, mas é porque eu também senti que tinha cenas que eu tinha mesmo que dizer sozinha. Sim, então acabei por fazer a música sozinha. Mas a ideia também do projeto, acho que somos muitas, somos 20 e tal mulheres, e a ideia do projeto é cada uma fazer a sua track também, cada uma ter, pôr a sua, expor naqueles 3 minutos, expor a sua alma sozinha. Não há colaborações, acho que só há uma música, porque elas muito quiseram que tenha uma colaboração. Sim. Yeah. De resto, da gente está a pôr cá fora sozinha. Sim, nós vamos ficar aqui atentas para divulgar e promover o trabalho. Também estou atenta em vocês, né? Muito obrigada pelo que vocês estão a fazer, muito obrigada mesmo. Obrigada a ti por estar aqui connosco hoje. Nós achávamos que ias aceitar, pensei, ela é bem ocupada, ué. Uai, não, por amor de Deus, não. Não, claro que não. A brincar. Eu fiquei super sensibilizada porque eu vi o que vocês fizeram com a Patrícia, né? Vi o que é que vocês fizeram com a Mariama e eu fiquei mesmo de fogo. Eu cada vez que visse gostava bem, porque estamos a ter uma conversa tipo bué nós, né? Bué nós, bué livre. E eu pensei mesmo, fogo, eu gosto mesmo disto que está a acontecer e que venham muitos e muitos diálogos nesse sentido, mais diálogos neste
formato que nós estamos a ter e também que venham mais mulheres a escrever, né? Tem a Sandra Baldé também que lançou um livro conhecido, que venham imensos trabalhos nesse sentido, que sejamos cada vez mais, porque eu também acho bem interessante que está a haver boa escrita de pessoas como nós e são mulheres. Eu estou a adorar isso. Foi assim, vamos ser sinceros, foi assim. Só que depois há pessoas que. Não, eu é que recebo a cena, mas o que eu tenho estado a pesquisar, e mesmo que eu estava a dizer a Leia, que encontrei a tempos uma dissertação, agora tenho que encontrar onde é que está. Os movimentos e a Terena Limo foi construída por uma mulher, né? Do Mondlane e não sei o quê. Depois também temos a Titita Silau, que também na Guiné foi ela que teve. Sim, a Titita Silau, E em Angola também, só que eu não tenho bem a certeza. Depois eu comecei a ver e como é que as mulheres nos são movimentos afastadas? sociais as mulheres é que tiveram ideia da maior parte das coisas, só que não estão. O nome dos homens é que está lá escrito. Sim. No início, muitas coisas que a gente conhece, mesmo a mulher do Einstein, não foi do Einstein? Não, acho que a do Einstein também ajudou não, inventou muitas coisas, mas naquela altura ele é que tinha que assinar por ela, e com esse do que ele assina por mim, quem fica com os dólares? Eu sim, mas há um livro sobre a mulher do Einstein, que é um livro que dizem que é muito triste, onde ela está lá a contar as coisas que né? fez e que inventou, mas que Sim. porque nós estamos aqui, né? Mas, Sim, porque nós somos sempre relegadas para segundo plano, né? Na verdade, nós estamos aqui no meio há imenso tempo, mas nunca nos é dado o valor que é dado se for feito um homem. E é essas correntes que nós também queremos quebrar. Sim. E nós, enquanto mulheres negras, ainda mais, né? Porque somos mulheres e somos negras. Nós temos várias... Eu atrevo a dizer, por exemplo, mulheres negras da comunidade LGBTQI+, pior ainda também. Não, isso aí então ainda é outra questão, né? Que isso ainda é mais complexo. Porque tu aí... olha, eu às vezes, eu da outra vez estava a ver uma coisa que eu fiquei a pensar, bem, se para mim, né, que me catalogo como heterossexual, é muito difícil certas coisas, eu fico a pensar, esta irmã, que era a Lineker, sabem a Lineker brasileira? Sim, é um sonho dela. Aí ela é tudo. Eu estava a ouvir ela falar e eu estava... Uau! E eu já nem vou me queixar de mais nada, porque tipo, a história daquela pessoa, a maneira como aquela pessoa foi vista, como ela foi vista, e mesmo como ela estar a descobrir e a tirar isto e aquilo, e são tantas coisas ao mesmo tempo para lutar, sim, que tu ficas tipo, se nós estamos a achar que é difícil, imagina ela, né? Imagina as pessoas como ela, né? Com todo aquilo. E depois há outra coisa, nós dentro da nossa comunidade também temos muito preconceito. E eu fico a pensar, tu estás a sofrer preconceito enquanto black e ainda vais ser mais homofóbico. Sim, porque é uma questão de exercer poder, não é? Então é tipo, já estão a abusar, eu tenho que abusar alguém para me sentir alguém. Então vou abusar a pessoa que está abaixo de mim. E quem está abaixo de mim, as pessoas da comunidade LGBTQI+, para eu me sentir alguém, né? Mas a minha questão não é tanto sobre o comum dos homens, né? Não é a hierarquia do homem negro. Como é falar daqueles que estão em movimentos e que lutam. Sim, falando mesmo de mulheres que estão em movimentos e que lutam. Não podes. Ou seja, não pode. Aqui englobou todas as pessoas que não fazem parte e as que fazem parte também. Sim, e mesmo às vezes dentro daquela comunidade, não posso falar muito porque não estou, mas tenho proximidade com amigas que estão e tal, e de histórias que ouvimos, mesmo dentro da comunidade LGBTQ+, também tem as suas hierarquias, de quem vai oprimir quem. É? Mas pela lógica não deveria acontecer, obviamente, já estou a ser oprimida, como é que eu vou fazer um mal que me estão a fazer a mim? Não tem lógica. Mas acontece. Sim, é um bocado a história dos revolucionários que são machistas, né? Revolucionários machistas fica como? Pois exercem machismo. Estão pela igualdade até aqui só. Sim. Até a página 2. Exato, é como a gente diz. Mas sim. Mas é isso, Thelma. Muito obrigada por ter estado aqui connosco hoje. Obrigada. Muito obrigada. Para as pessoas que nos estão a ouvir, a conversa, pelo menos connosco aqui nas Mukiri, não termina aqui. Vai haver um post no nosso Instagram sobre esta conversa. Este episódio vai estar disponível no YouTube, no Spotify e no Anchor. E muito obrigada por nos ouvir e nós vemos no próximo episódio. Obrigada. Obrigada.